Bom dia, sexto ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje nós vamos fazer a correção da atividade de casa, da página 237, vamos pegar o livro e vamos dar sequência no capítulo 1 sobre a Terra no Sistema Solar, ok? Vamos então começar com a correção, página 237. A questão, é sobre o tópico chamado de interação, ok? Ele dá aí um material, uma lista de materiais necessários para fazer um experimento, tá? Ele ensina também como fazer, eu não vou ler para a gente não entrar em muito detalhe, ok? E esse experimento é justamente para mostrar que a Terra, ela está em movimento, para que, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um equipamento chamado de Gnomon, e ele serve como se fosse o relógio do Sol, tá? E esse experimento é sobre ele. Na primeira questão, diz o seguinte: o que aconteceu com as sombras dos palitos nas duas situações? Tá? Então, na situação, era para provar se a Terra era plana ou se a Terra era redonda. Tá? Esse relógio de Sol, ele mostra isso, esse experimento, confeccionando um relógio de Sol. Então, na situação da Terra plana, as sombras dos dois gnomos serão iguais, quando a lanterna estiver parada na posição relativa ao meio-dia. Conforme a lanterna se movimenta, de leste para oeste, a projeção das sombras mudará de tamanho, mas as sombras dos gnomos da Terra, serão da Terra plana, vão continuar iguais. Já na Terra redonda, as sombras dos dois gnomos, serão diferentes quando a lanterna estiver posicionada na posição relativa ao meio-dia. Então, a sombra é diferente, ok? Conforme a lanterna se movimente de leste para oeste, a projeção das sombras mudará de tamanho e continuarão diferentes se comparadas entre si. Então, o que isso explica, Essas mudanças, que nós observamos nas duas situações, na Terra plana e na Terra redonda, ocorrem por conta que a Terra ela é esférica, como se tivesse uma esfera um pouco achatada lá em cima, nos polos, tá? Sendo que o palito estará em um outro paralelo e o outro palito estará em outro paralelo da representação do planeta, ok? Então essa diferença se dá justamente porque a Terra ela não é plana, como se pensava antigamente. Na segunda pergunta, a qual conclusão podemos chegar com esse experimento? É a mesma que chegou Eratóstenes, que a gente vai explicar na nossa aula de hoje, o que é que esse pesquisador, ele concluiu, tá? Então, nós podemos concluir que as projeções das sombras, dos gnomos, são diferentes em cada uma das situações. Na Terra plana, as projeções das sombras dos dois gnomos são iguais entre si. Já na Terra redonda, as projeções são diferentes, que é exatamente o que acontece nas observações feitas no nosso planeta. Portanto, as observações realizadas nesse experimento foram as mesmas que Eratóstenes, ele fez lá no passado, tá? Provando o quê? Provando que a Terra ela é esférica e não plana. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir sobre essa esfericidade do planeta Terra, ou seja, a Terra ela é um planeta esférico, ok? Bom, então se a Terra não tivesse o formato de uma esfera, os dias e as noites, eles não aconteceriam, tá? E também não teríamos as estações do ano. Então, isso levaria a grandes mudanças, do que seria hoje, tá? Mas, além desses fatores, tá, de dia e de noite, das estações do ano, existem outras formas também de provar que a Terra ela é esférica, Essas propostas, elas vão ser apresentadas agora. Bom, como eu falei para vocês na correção, nós temos um instrumento, bem antigo, que é utilizado pela astronomia, chamado de Gnomon, tá? Como é que ele é, professora? No livro de vocês, na página 235, ele tem também a imagem, Ele tem um formato de uma haste, como se fosse uma vareta, que é colocada verticalmente sobre o solo, tá? Quando a luz do sol encontra essa haste, ela vai projetar-se, essa luz ela vai projetar-se
projetar uma sombra que vai mudar de tamanho e de direção no decorrer dos dias e dos anos também, tá? Para ver que posição o Sol está, né? A Terra está em relação ao Sol. Essas mudanças da sombra, né, que nós observamos, elas são decorrentes do movimento aparente do Sol, porque na verdade não é o Sol que se movimenta, né? É a Terra que se movimenta, tá? Então, o que nós chamamos do movimento aparente do Sol é, na realidade, né, o movimento de rotação que a Terra faz, ok? Então, com o uso desse instrumento, nós podemos constatar que a Terra, ela não está no espaço, mas sim estática, né? Não está parada, tá? Mas sim está em constante movimento. Esse instrumento, ele também é muito eficiente para marcar, né, o início das estações do ano. E ele é também chamado relógio do Sol, tá? É esse aqui, ó. Aqui nós temos um instrumento, né, na vertical, como se fosse uma vareta. Essa parte que está de cinza aqui está representando o chão. Aqui nós temos o Sol, tá? E o Sol, ele vai bater nessa vareta, né? E essa vareta, ela vai produzir o quê? Uma sombra. Essa sombra, tanto ela aumenta em tamanho, como também em posição, ó. Uma hora ela pode estar aqui, vai depender da posição da Terra em relação ao Sol, tá bom? Bom, agora a gente vai falar ainda sobre esse instrumento, né? E o que ele tem a ver com o formato, né, da Terra ser esférica, né? Esse filósofo da antiguidade, chamado de Eratóstenes, né? Ele conseguiu provar no século III a.C. que a Terra tem um formato esférico, tá? Então, o que foi que ele fez? Observando, ele notou que o Sol, em um mesmo horário, não ficava em uma mesma posição em duas cidades diferentes, né? Isso em Siena e Alexandria. Ele observou que no meio-dia do início do verão, enquanto o Sol iluminava as cidades, um gnomon de Siena não produzia sombra. No mesmo período, lá na Alexandria, ele observou que esse instrumento ele projetava uma sombra no chão, né? Então ele chegou à conclusão de que a Terra deveria ser redonda, pois se essa Terra fosse plana, né, as duas sombras elas seriam iguais, né, nas duas cidades. Quando na verdade ele comprovou que as sombras elas eram diferentes, tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de observar lá no horizonte, quando a gente olha o mar, que a gente só vai enxergar um navio quando ele tem uma certa distância, né, que a nossa visão ela alcança. Mas o navio ele continua mar adentro lá. Mas por que a gente tem essa falsa impressão de que de repente o navio desapareceu ou afundou lá no final como se fosse um grande abismo, tá? A gente vai discutir isso agora, navios no horizonte. À medida que essas embarcações, né, os navios cruzam a linha do horizonte, elas vão sumindo gradativamente, né, como se elas estivessem tipo descendo no oceano, tá? Isso dá a falsa impressão, né, de que é como se o horizonte fosse uma linha reta e como se a Terra fosse plana, quando na realidade não é. Qual a explicação para isso, né? O que acontece é que os navios acompanham a curvatura da Terra, né? Se a Terra é esférica, tá? Não estando ao alcance da nossa visão, né, da linha da nossa visão, que é a linha do horizonte, tá? Como aqui, ó. Então a gente está aqui, Terra, né, continente, aqui está o mar, né, o oceano. Então, enquanto o nosso olho enxerga, a gente está vendo o navio aqui. À medida que ele vai se afastando, né, do continente, ó, ele vai sumindo, é como se a gente pensasse que ele tivesse afundado, né, caído aqui no abismo. Mas, na verdade, o navio, ele vai o quê? Ó, ele vai desaparecendo porque a minha linha de visão, ó, ela não vai alcançar, porque a Terra, ela é esférica, tá? Então, isso aí é só para mostrar essa confirmação, né? Que foi feito pelas observações de Eratóstenes, ok? Vamos falar agora sobre os eclipses lunares. Os eclipses lunares, tá? Então, Aristóteles, né, filósofo,
tá? Antes de Cristo, né, 300 anos antes de Cristo, ele conseguiu explicar que a Terra deveria ser redonda, né, por conta de algumas observações que ele fez em relação aos eclipses lunares, né? Esses eclipses acontecem, né, um eclipse é chamado lunar, quando ele acontece, quando a Lua entra, né, na sombra da Terra, tá? Quando a Lua se encontra em sua totalidade na sombra da Terra, totalmente na sombra da Terra, bem perfeitinha, a gente tem um eclipse total. Já quando ela está nas áreas indicadas em cinza, ocorre o eclipse parcial. Isso aí vocês podem observar aí na página 238 do livro de vocês, tá? Então, esse é o momento em que pode se enxergar com mais nitidez o formato da sombra da Terra na Lua. Agora a gente vai falar só um pouco sobre a exploração espacial, né? Apesar dessas viagens, né, dos astronautas serem bem limitadas, né, é um grupo bem seleto de cientistas que vão ao espaço estudar, nós conseguimos ter, né, fazer um estudo desse espaço, né? Por quê? Porque através de vários instrumentos, né, nós conseguimos ter acesso a essas fotografias que são tiradas diariamente, né? Pelos satélites, tá? E tudo mais que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Então, esses equipamentos, eles são levados ao espaço, né, como os telescópios, tá? Que tiram imagens muito importantes de outros planetas, como Marte, por exemplo, sondas espaciais e os satélites, como eu falei anteriormente, tá? Então, hoje em dia, é possível mandar sondas espaciais para os planetas mais distantes, né? E estudar mais de perto a composição e a estrutura deles, mostrando o quê? Que não é só a Terra que possui um formato arredondado, né? Os outros planetas também, certo? E a gente vai falar agora sobre observações de constelações, né? Diferentes constelações, gente, elas são visíveis de diferentes latitudes, né? Nós temos aqui exemplo mais marcante, né? Seria da Ursa Maior e do Cruzeiro do Sul, que é observada aqui no hemisfério sul, tá? A Ursa Maior, ela é completamente visível apenas para quem olha o céu noturno em latitudes ao norte, e é invisível, né, àqueles que estão ao sul, da latitude de 25 graus sul, né? Já o Cruzeiro do Sul, né, o hemisfério sul, a gente consegue observar somente o Cruzeiro do Sul, né, numa latitude que pode ser de 25 graus norte, no hemisfério norte, pode observar, mas se não, apenas os que estão no hemisfério sul, tá? Essas diferentes vistas, né, das constelações dão a ideia de que a Terra ela é redonda. Quando a gente observa uma constelação, nós sabemos que outras pessoas podem não a observar. Então, eu posso ver daqui do hemisfério sul, aqui no Brasil, o Cruzeiro do Sul, mas não posso ver a Ursa Maior, tá? Então, vai depender da posição em que se encontra essa latitude, né? Onde o indivíduo está em relação a essa latitude, ok? Gente, na página 240, nós temos aí uma seção interação que fala sobre notícias do mundo, né? Breaking news, tá? Identificando fake news, é um texto que fala sobre a Terra plana, tá? Esse texto ele diz o seguinte: contrárias aos estudos científicos sobre a esfericidade da Terra, algumas pessoas acreditam na teoria terraplanismo. Nessa teoria, que não é a correta, tá, gente? A Terra plana não é a correta, tá? A Terra seria plana, não de formato quase esférico, ok? Observe a seguir algumas ideias da teoria terraplanista, né? Lembrando que essa ideia, ela não é o que a gente estudou, não é o correto, tá? Então, para as pessoas que defendem que a Terra seria plana, elas têm alguns argumentos. Por exemplo,
A nossa visão não ultrapassa o horizonte porque há uma neblina que não nos permite enxergar os barcos depois de certa distância, né? Os eclipses lunares, eles acontecem porque no céu tem um objeto de sombra e a lua se esconde quando o objeto entra em seu caminho. Então, são vários argumentos que tentam provar, né, defender essa teoria terraplanista, que está aí na página 240. Então, esse texto, ele é só um complemento, né, uma curiosidade, porque tudo que nós estudamos na nossa aula de hoje, nós falamos o quê? Que a Terra, ela não é plana, tá? A Terra, ela é esférica ou quase esférica, tá? Achatada nos polos, ok? Então, gente, a nossa aula de ciências vai ficando por aqui, tá? Vocês vão fazer a atividade na agenda que vai complementar e na próxima aula a gente se vê para fazer essa correção. Tenham todos um bom estudo e uma boa semana.